Olá, querido aluno, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de trigonometria. Na penúltima aula, nós falamos sobre comprimento de arco de circunferência e encontramos uma formulinha bastante simples, uma proporção, uma regra de 3 simples para calcular esse comprimento. E na última aula nós exercitamos, fizemos alguns exercícios, fizemos 3 na verdade, bem bacaninhas, bem detalhados, muito legal para a gente aprender. A partir daí nós vamos dar um passinho além. Lembra? Na antepenúltima aula eu falei que ia colocar 2 novos elementos. Um era o arco o comprimento de um arco de circunferência e o outro é o radiano. O que é o radiano? Inclusive ele tem uma relação com os ângulos medidos em graus. E aí nós vamos caminhar agora para colocar esse segundo elemento. Para isso, eu fiz aqui uma representação de um ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho um arco de comprimento x1, é um arco AB de comprimento x1, tem um arco CD de comprimento x2 e tem um arco EF de comprimento x3. Perceba que esses arcos aqui, se você prolongar, se você colocar o compasso aqui, por exemplo, ó, e continuar esse arco, até dar uma volta completa, você vai estar fazendo uma circunferência. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse arco x1, ele está contido numa circunferência, que eu não desenhei aqui porque não é o objetivo. Né? O x2 está contido em outra circunferência maior, e o x3, por sua vez, está contido em outra circunferência, que eu também não desenhei, que é a maior de todas. E por que eu estou falando que esses arcos estão contidos em respectivas circunferências? Porque a circunferência tem um raio. O arco x1 está numa circunferência cujo raio mede R1. O arco x2 está numa circunferência maior, cujo raio mede R2. E por fim, o arco x3 está numa circunferência, que eu também não desenhei, que é a maior de todas, cujo raio mede R3. Tudo bem? A partir daí nós vamos começar a fazer uma análise para achar alguma peculiaridade a respeito dos comprimentos destes arcos. Aí você fala, pô, mas espera aí, como que esse cara vai fazer isso? Olha só. Lá nas aulas passadas nós utilizávamos uma formulinha muito bacana que ela vai aparecer agora. Opa, olha aí, não passe de mágica, ela apareceu aqui, ó. Alfa sobre 360, que é igual a y sobre 2πr. E aí nós trabalhávamos como? Colocávamos o ângulo que era dado aqui no lugar do alfa e o raio que também era dado no lugar do 6. Fazíamos as continhas e víamos o que dava. Aqui nós temos um ângulo dado, que nós podemos colocar no lugar do alfa, e o raio que nós temos aqui, na verdade, é um raio genérico, R1, R2, R3, não tem uma medida específica, por exemplo, 5 centímetros, 10 centímetros, 13 centímetros. Aqui são raios genéricos, mas nós podemos pegar isso e colocar naquela formulinha e seja o que Deus quiser. Vamos fazer um experimento, vamos ver no que dá. Então, partindo daquela ideia, nós vamos colocar aqui, ó, alfa sobre 360 graus. Isso aqui é alfa, tá, gente? Não é 2, não é x, não é um peixe, por favor. Igual a... aqui vê o comprimento do arco, que nós chamávamos de y, sobre 2πr. Essa aqui é a nossa fórmula base. Nós vamos iniciar por ela. E a partir dela, nós vamos trabalhar com as informações que forem dadas, substituindo, né? Colocando na formulinha. Então, quanto que vale o nosso alfa? O nosso alfa é o ângulo que é dado nesse caso, que é 30 graus. Então, nós temos 30 graus. Deixa eu ver, eu faço aqui, vou fazer aqui mesmo. 30 graus, então no lugar do alfa, sobre o 360 graus, e isso é igual a y sobre 2π vezes o raio. Tá, olha só. Esse arco x1 está numa circunferência cujo raio é R1. Por isso que eu enfatizei x1 para R1, x2 para R2, x3 para R3. Então o raio aqui é R1. Legal? Bacana. Então nós temos isso daí já anotado. Vamos fazer a continha? Ó, aqui eu posso cortar esse zero com esse zero. 3 por 3 vai dar 1 e 36 por 3 vai dar 12. O 12 eu posso simplificar com o 2. Isso aqui vai ficar 6 e aqui sobra 1. Isso aqui vai me gerar 1 sobre 6 igual a y
sobre π vezes o raio 1. Tá. Aqui eu cometi um deslize, eu esqueci, ó. O arco aqui é x1. Eu posso colocar x1 aqui, ó. Ei, professor, tá dormindo, meu. Certo, gente? O arco é x1 e eu esqueci. Aí, agora sim. E aí, dessa forma, aqui eu terei, rabiscando de novo. Lá, 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 lá. Essas coisas acontecem, gente. Olha lá. Se eu estivesse fazendo com lápis, poderia apagar, né? Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, nada disso teria acontecido. Mas, vamos lá. Então, aqui, ó. 1 sobre 6, depois de toda essa simplificação, igual a x1 sobre π vezes raio 1. Será que dá pra melhorar isso daí? Vamos isolar esse x1? Isolando o x1, nós vamos ter que π vezes raio 1 estará sendo dividido por 6, certo? Esse daqui vem multiplicando 1 e vai ficar dividindo os 6. Aqui eu não dei muito detalhe nessa conta toda, porque eu sei que isso daqui você já sabe fazer, né? Eu simplifiquei tudo aqui, mas eu poderia ter isolado o x1 logo de cara, porque o x1 é o comprimento que eu quero encontrar, certo? Nós não isolávamos o y na outra aula. O y é x1, eu isolo o x1. Então nós chegamos nisso daqui, tá? E agora, você vai me perguntar, pô, mas eu fiz isso para x1, tem x2 e x3. Será que eu vou ter que fazer para os próximos? Sim! Então vamos fazer para o próximo. O próximo, o nosso ângulo alfa, continua sendo 30 graus. Então eu vou fazer esse aqui, ó. Não, eu vou fazer aqui mesmo. Então nós teremos 30 sobre 360 igual a x2 sobre 2 vezes π, e agora o raio é 2. Aqui, ó, o arco x2 é uma circunferência de raio 2. Aqui, ó, R2. Fazendo as continhas, olha o que vai acontecer. Corta esse 0 com esse 0, 3 por 3 dá 1, 36 por 3 dá 12, 12 por 2 dá 6. E aí, eu vou chegar na mesma situação. Agora eu vou isolar o... Vou passar para cá, vai. Passei para cá, eu tenho 1 sobre 6 igual a x2 sobre π vezes raio 2. Percebeu que é a mesma coisa que aconteceu aqui em cima? A única diferença é que aqui é raio 2 e x2, porque eu estou trabalhando com outro raio, com outro arco, mas o modelo é o mesmo. Isolando o x2, que é o comprimento que nós queremos aqui, ó, desse arco, nós vamos ter então que x2 é igual a π vezes raio 2 sobre 6. Tá aí. Agora, com base nisso, nós podemos dizer o seguinte: se eu for montar isso aqui para o comprimento x3, eu vou ter novamente o mesmo ângulo 360 sobre 30 sobre o 360. Essa simplificação novamente vai dar 1 sobre 12. Aqui eu vou ter x3 sobre 2 vezes π vezes raio 3. E esse 2 eu vou simplificar com esse 12. Novamente eu vou chegar a 1 sobre 6 aqui na esquerda. E na direita eu vou ter x3 sobre π vezes raio 3. No fim das contas, o que eu vou ter vai ser x3, que será igual a π vezes raio 3, dividido por 6. Eu vou ter a mesma situação, isso vai se repetir. Se eu tivesse 1000 raios ali, x1, x2, x3, até x1000, todos iam ter essa cara aqui, ó, todos iam ter essa configuração. Você fala, tá, mas e aí, o que eu faço com isso agora? Agora você vai fazer o seguinte: nós não estamos trabalhando aqui para encontrar os comprimentos desses arcos. Nós temos que achar algo peculiar, algo que aconteça em todos eles. Se eu quiser calcular o arco x1, eu vou ter π que multiplica raio 1 sobre 6. Se eu quiser calcular o arco x2, eu vou ter π que multiplica o raio 2 sobre 6. E para o arco x3, para calculá-lo, eu também terei π que multiplica raio 3 sobre 6. Qual que é o carinha que sempre aparece aí? Primeira observação que você pode fazer é o seguinte: quando eu tenho x1, eu tenho raio 1. Quando eu tenho x2, eu tenho raio 2. Quando eu tenho x3, eu tenho raio 3. E a segunda observação é que eu sempre vou ter π sendo dividido por 6. Olha aqui, ó. π sobre 6.
nas três situações. Então, aí você vai pensar assim, eu preciso encontrar um modelo matemático que sirva sempre nesse caso. Aliás, que vai servir em todos os casos. Eu falo neste porque aqui o ângulo é de 30, nós estamos partindo de um ângulo de 30. Mas no final das contas, nós vamos chegar a um modelo que serve para qualquer ângulo. Legal? Para qualquer ângulo. Mas aqui, tratando-se ainda do ângulo de 30 graus, eu preciso de um modelo que sirva para qualquer arco onde eu tenha 30 graus. Eu poderia ter arco menor, arcos menores, arcos maiores. Preciso de um modelo. E aí? Como que eu encontro esse modelo? Se aqui eu sempre tenho π sobre 6 e eu sempre tenho o mesmo índice para x e para o raio, e se eu pegar esse cara aqui e escrever assim, ó, x1 sobre R1, estou passando o R1 que está multiplicando, estou passando ele para o outro lado dividindo, isso aqui não vai ficar igual a π sobre 6? E se eu pegar esse cara aqui, ó, e fizer o mesmo, x2, passo o R2 dividindo, não vai ficar igual a π sobre 6? E esse cara aqui, da mesma forma, passo o R3 dividindo. Eu não vou ter x3 sobre R3, que será igual a π sobre 6? Então, todos esses três aqui são iguais a π sobre 6. Tá? Então aqui existe novamente a propriedade transitiva das equações. Né? Se esse cara é igual a esse cara é igual a esse cara é igual a esse, quer dizer que todos eles são iguais. Né? Ou mesmo eu posso pensar pela própria comparação. Estou comparando os valores. Eu posso dizer então para você que x1 sobre R1 é igual a x2 sobre R2 é igual a x3 sobre R3. E eu poderia colocar aqui que é igual a xn sobre Rn, que seria um arco qualquer, né, sobre o seu respectivo raio, mas eu não vou colocar isso porque vai fugir do nosso exemplo. Tá? Mas no fim das contas, x1 sobre R1 é igual a x2 sobre R2, que é igual a x3 sobre R3, que no fim das contas todos são iguais a π sobre 6. Todos são iguais a π sobre 6. E o que quer dizer esse π sobre 6? Π sobre 6 é a medida, é o comprimento do nosso arco em radiano. É o comprimento do nosso arco em radiano. Então nós temos, vamos voltar só um pouquinho, lembra que eu falei? Aqui nós temos um ângulo central. O ângulo central corresponde ao arco que ele determina na circunferência. Tá, então π sobre 6 é a medida em radiano do arco e do próprio ângulo central. Se esse ângulo central mede 30 graus, o arco aqui, eu acho que eu falei comprimento, deixa eu retificar. É que é tanta coisa que a gente fala que confunde. O ângulo central, a medida do ângulo central corresponde à medida também em graus do arco que ele está determinando na circunferência. Então, esse ângulo central tem 30 graus, esse arco x1 tem 30 graus, o x2 tem 30 graus, o x3 também tem 30 graus. Só que essa medida π sobre 6 é a medida em radianos, já não é em graus, é a medida em radianos destes arcos aqui. E como esses arcos têm a mesma medida em graus deste ângulo central, todos eles medem 30 graus, então eu posso dizer também que esse ângulo central aqui, em radianos, equivalem a π sobre 6. Eu estou convertendo o ângulo de 30 graus em π sobre 6. Talvez agora no finalzinho eu tenha te confundido um pouco, porque eu também me confundi. Eu falei uma besteirinha e tive que retificar. Mas o interessante da videoaula é que você pode voltar e aí você vai sanar essa dúvida, tudo bem? Mas a proposta a princípio era essa. Nós pegamos um modelo com 3 arcos, 3 raios respectivos, um ângulo que eu determinei como 30 graus, e a partir daquele nosso modelo da regra de 3 simples, para encontrar o comprimento de um arco de circunferência, nós chegamos a esse modelo aqui. E isso aqui sempre vai dar π sobre 6. Sempre vai dar π sobre 6. Sempre que aqui for 30 graus, tá? Porque o nosso modelo tem 30 graus. Se aqui nós tivéssemos um modelo com 45 graus, por exemplo, aí não daria π sobre 6, daria π sobre 4. E isso nós vamos ver adiante, certo? Mas, a princípio, o que eu tinha para te dizer era isso daqui. Dá para encontrar um modelo genérico, um modelo que vai servir sempre? Dá. E é muito simples, inclusive. Para você encontrar a medida em radiano de um certo ângulo,
quais são as informações que você precisa, os elementos que você precisa. Você quer encontrar a medida em radianos, você precisa então do comprimento de um arco que você está trabalhando e você precisa do raio da circunferência. Olha aqui, ó, comprimento do arco com raio da circunferência, eu encontro a medida desse ângulo em radiano. Comprimento do arco, nesse caso x2, e o raio da circunferência, eu encontro novamente o π sobre 2. Olha aqui, ó, comprimento do arco x1 sobre o raio 1, a medida de 30 graus em radiano. Arco x2 sobre raio 2, eu encontro a medida de 30 graus em radiano. Arco x3 sobre o raio 3, eu encontro a medida de 30 graus em radiano. Legal? Para resumir, se eu quiser uma medida alfa, não, eu não vou colocar alfa não para não confundir com isso daqui, tá? Se eu quiser uma medida, sei lá, Z, que represente radianos, que represente a medida em radianos de 1 grau, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimento de um arco de circunferência, que eu vou chamar de L, um comprimento L, e vou dividir pelo raio dessa circunferência. Pronto. Traduzindo isso daqui para cá, ó, é como se o π sobre 6 fosse o Z, o L fosse cada um desses x, x1, x2, x3, dividido pelo raio, seu respectivo, né, que nos casos aqui, ó, x1 para R1, x2 para R2 e x3 para R3. Com isso daqui eu consigo encontrar a medida em radianos de um determinado grau. Dá pra gente fazer mais coisa com isso daqui? Dá. Dá pra gente fazer conversões de grau para radiano, radiano para grau? Dá. Dá pra fazer exercício? Dá também, mas não nessa aula aqui. Por enquanto, espero que você tenha gostado. Dá um joinha, curte, se inscreve no canal, compartilha também, isso é bacana pra caramba. E até a próxima aula, tá? Naquele ponto em que eu fiz uma pequena confusão, volta um pouquinho o vídeo, que aí vai sanar as dúvidas. Certo, gente? Obrigado, até a próxima!